dos versículos 6 ao 8. E você vai falar assim: puxa, mas por que o pastor vai ler o Salmo 40, do 6 ao 8? Você vai entender no final da mensagem por que a gente está falando de Jesus Cristo nessa noite, Deus e homem, né? Em especial nós vamos falar sobre Jesus carpinteiro e Jesus o Cristo. E por que nós vamos ler o texto de Salmos 40, do versículo 6 a 8, o pastor está sendo antibíblico, está pegando uma coisa que nem está ali na Bíblia e está pregando para nós, está tirando do texto que não tem no texto, para virar pretexto. Então vamos ler o que diz o Salmo de número 40, do versículo 6 ao 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Deixa a sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nós vamos falar nessa noite sobre o teu filho. O teu filho é o centro, é a razão de nós estarmos aqui. O teu filho um dia foi levantado na cruz e ele nos atraiu na cruz. Ele nos atraiu pelo seu amor e por ter levado os nossos pecados, e por só nele nós temos vida eterna. Por isso nessa noite me abriu nossos olhos e ouvidos para aquilo que movia o teu filho como carpinteiro, e aquilo que movia o teu filho como Cristo, venha mover a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã e cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, o homem que dividiu o nosso tempo e a nossa história, é alvo da nossa série de mensagens no mês de outubro. Os estudiosos dizem, os historiadores, que Jesus não nasceu no ano 0. Fizeram as contas erradas. Provavelmente Jesus nasceu entre 6 e 3 antes de Cristo. Então vamos datar 3 antes de Cristo, o nascimento de Jesus. E aí então Deus envia um anjo para falar com José em sonho, o padrasto de Jesus. Porque para começar, Deus começa a história do seu filho através da família. Homem e mulher, família, casados, Deus começa a sua história, amém? E aí ele diz assim: e ela dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí já estamos vendo um Jesus que é homem e um Jesus que é Deus, porque ele é filho de Maria, mas ele também é filho de Deus, porque ele é o Emanuel, o Deus conosco, amém? Assim como Deus também enviou o anjo Gabriel para falar com Maria, está lá em Lucas 31 a 33, e diz assim para ela: você vai conceber e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Não teve briga na hora do nome, falou para o pai que era Jesus, falou para a mãe que era Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Olha, como que um homem pode reinar para sempre? Então está mostrando que ele é filho sim de Maria, mas também é filho do Altíssimo, filho de Deus. E é sobre esse Jesus, filho do homem, filho de Deus, que nós vamos falar durante essas semanas. E hoje, em particular, nós vamos falar sobre Jesus carpinteiro e Jesus o Cristo. E aí então Jesus nasceu. E a Bíblia diz muito pouco sobre Jesus, do seu nascimento, até que então ele vai começar o seu ministério com 30 anos. Mas nós sabemos ali, quando ele foi batizado com 30 anos, que ele foi até João Batista, e que aí então ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e aí então o Pai falou do céu, olha só: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho agrado. Mas preste atenção, Jesus até ali, até os 30 anos, ele tinha pregado o Evangelho? Ele tinha expulsado demônios?
Ele tinha curado os enfermos? Ele tinha andado sobre as águas? Ele tinha repreendido a tempestade? Ele tinha feito discípulos? Não. O que Jesus fez até os 30 anos? Poucos sabemos. Mas sabemos, por exemplo, como está escrito em Marcos 6,3, quando ele vai para Nazaré, e que dizem assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Ele era carpinteiro. Como diz o texto de Mateus 13,55, ele também era filho de carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro, porque até os 30 anos, 27 DC, Jesus viveu como uma pessoa normal. Jesus viveu como uma pessoa comum, como eu e você. Jesus nasceu e ele escolheu vir como um bebezinho, como do nosso irmão, da nossa irmã que trouxeram o bebezinho que tem 2 meses aqui hoje, o Heitor. Olha só, nasceu. E aí, se não dessem para ele de comer, o que ia acontecer com ele? Ia morrer. Por isso que ele nasceu e colocaram o que nele? Faixas para aquecer ele. Ele nasceu, ele foi aquecido. Depois ele dormiu. Depois ele mamou. Não disseram isso para Jesus? Bem-aventurados são os seios da mulher que te amamentou com seus seios. Não foi que falaram para Jesus? Por quê? Porque ele nasceu, ele foi aquecido, ele dormiu, ele mamou. Ele fez sujeira na fralda. Nem sei se já tinha fralda naquele tempo, como é que era, se era de pano. Mas Jesus era uma criança normal, e ele recebeu presentes ali, logo que ele nasceu, ouro, incenso e mirra. Depois ele foi circuncidado. Jesus falou assim quando era bebezinho: papai e mamãe, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que me levar para ser circuncidado. Não, mas os pais dele, José e Maria, levaram ele para ser circuncidado com 8 dias, provavelmente ali em Nazaré. Não ia dar tempo de chegar até Jerusalém, ele pequenininho. E aí então depois ele foi levado no templo, foi apresentado, porque estava escrito que toda criança tinha que ser apresentada no templo, e ali ele foi apresentado. E aí depois Deus falou com seu pai, e ele teve que fugir para o Egito, porque queriam matá-lo. E aí depois ele voltou. Mas até aí quem que tomou as decisões na vida dele? Os pais, José e Maria. Por quê? Porque ele era um bebê normal, como qualquer um de nós fomos um dia bebê. E depois ele voltou e foi morar em Nazaré. E aí então nós vamos ver lá em Lucas, que quando ele tinha cerca de 12 anos, ele vai com seus pais até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a Bíblia diz que todos os anos seus pais iam. Quando que Jesus começou a ir? A Bíblia não diz, mas diz que foi com 12 anos. E ali com 12 anos, ali começou, Esqueceram de Mim 0. Lembra o filme Esqueceram de Mim? 1, 2 e 3. José e Maria esqueceram Jesus, mas não no Natal, numa casa que vieram assaltantes, mas esqueceram Jesus no templo. E aí depois, quando voltaram, nós sabemos a primeira palavra de Jesus: vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Ele já tinha plena consciência de que Deus era o pai dele. Como? Olha, por revelação já do Espírito Santo, porque os pais não entenderam o que ele disse. E ali ele foi esquecido. Ele perguntou para os doutores, ele ouviu as respostas, ele respondeu, ele se maravilhava com as suas respostas. E aí depois, o que ele fez? Olha, como nós sabemos, o filho, na cultura judaica, era criado pela mãe até os 4 anos. Depois, quando chegava aos 4 anos, ele passava a ficar junto com o seu pai. E ali então ele aprendia a Torá, ele aprendia o Antigo Testamento com o seu pai, e ali ele aprendeu a profissão do seu pai. Como que a gente sabe que ele aprendeu? Porque o pai dele não era carpinteiro? Ele aprendeu a carpintaria, mas ele também aprendeu a palavra de Deus com seu pai. E o que eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, minha irmã, tudo que ele fez até os 30 anos foi a vontade de Deus.
foi a vontade do Pai, e tudo o que ele fez com que o Pai, quando ele chegou ali no batismo, dissesse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos, mas Ele quer o quê? Qual que é a vontade de Deus? Que faça a sua vontade. Então Jesus, até aquele momento, até os 30 anos, só tinha feito a vontade do Pai, e isso lhe agradou a Deus, como uma pessoa comum. E aí então ele viu que João Batista começou a pregar ali no Jordão, e ele foi até João Batista para ser batizado, mas era um batismo do arrependimento, meus irmãos, era um batismo de pecadores. As pessoas iam lá para serem salvas, serem purificadas dos seus pecados, confessando seus pecados. Ora, João Batista dizia assim: raça de víboras, vocês vêm a mim, vocês acham que vocês vão fugir da ira vindoura só porque vocês tomaram banho? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí no meio disso tudo aparece Jesus, no auge da popularidade de João Batista, para ser batizado. Aí João Batista fala assim: ó Jesus, é batismo para quem é pecador, vai embora, sai daqui, Jesus. Isso na nova tradução TGV. Tiago Guimarães Vicente. Mas foi isso que João Batista falou. Mas Jesus diz assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Enquanto ele estava, quando ele estava mamando, quando ele estava dormindo, quando ele estava sendo envolto em faixas, enquanto ele estava trabalhando com seu pai na carpintaria, ele estava cumprindo toda a justiça, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Talvez ele se perguntava assim: pai, com 12 anos, ele estivesse lá na casa do pai: pai, quando que eu vou me manifestar? É amanhã? Com 13? Porque com 13, para o judeu, meu irmão, minha irmã, ele já vira como uma pessoa na nossa cultura hoje, com 18 anos, já vira maior de idade. Pai, será que é com 13 que eu vou me revelar como filho de Deus? Que eu vou começar a fazer toda a sua obra? Talvez se perguntava todo dia, não sabemos. Mas no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, no kairos de Deus, que é o tempo de Deus, é o tempo oportuno de Deus, não é o nosso tempo cronos, o nosso tempo da nossa vontade, mas no tempo de Deus, Jesus Cristo se manifestou, cumpriu toda a justiça, e o Pai falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que ele tinha feito de sobrenatural, irmãos? O que ele tinha feito de sobrenatural? Nada. Nada. O Salmo 40 diz assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste. A palavra no original para querer ali é agradar, é ter prazer, que é a mesma palavra usada que Deus usa quando Jesus: olha, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. O Senhor não quer essas coisas, o Senhor não quer holocausto e sacrifício. O Senhor quer o quê? Olha o que vai te agradar. Agrada-me, está falando dele mesmo, do salmista, fazer a tua vontade, ó Deus. Fazer a vontade de Deus era o que Jesus tinha feito até os 30 anos, e tinha agradado o Pai. E aí então Jesus carpinteiro, agora começou a ser Jesus, que a gente tanto conhece, e que mudou o nosso tempo, a nossa história. 3 anos. A minha faculdade que eu fiz, as 2 faculdades que eu fiz, duraram mais tempo do que o ministério de Jesus. 3 anos. Ele provocou um reboliço. Com o primeiro milagre que Jesus fez, de multiplicar pães e peixes, o povo já quis colocar ele como rei. Olha só. Mas ele tinha um propósito. E esse mesmo Deus que chamou Jesus de filho amado, quando Jesus estava em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, falou de novo dos céus. Olha só o que diz em Mateus 17, 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo uma nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Qual Jesus agora? Não mais o carpinteiro, o Cristo. O Cristo que foi reconhecido no seu ministério desde o princípio. Ora, nós sabemos que o irmão de
Pedro, quem era? André. André era discípulo de João Batista. Aí ele vê João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deixa de ser discípulo de João Batista e vai seguir Jesus. E fala: Jesus, onde você mora? Vem passar um dia comigo, vem ver. E ele fica até as 4 horas da tarde, ele e outro discípulo, provavelmente João. E aí depois ele volta para sua casa, corre para casa para o seu irmão Pedro, e diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Ele estava começando o seu ministério, e para quem tinha o coração aberto na palavra de Deus, na vontade de Deus, já reconhecia Jesus como Cristo. Dos 30 anos aos 33 anos, em 30 DC, quando ele termina o seu ministério, quando ele é morto, o que Jesus fez? Em 3 anos, ele foi batizado, ele foi ungido, ele foi batizado com o Espírito, ele jejuou 40 dias, ele foi tentado pelo Satanás, venceu a tentação. Depois da tentação ele comeu. Depois ele voltou com o poder da Galileia para começar a pregar e ensinar. E aí ele começou a curar, expulsar demônios, fez pesca maravilhosa, começou a chamar os seus discípulos, escolheu os 12, deu autoridade para eles, enviou, e eles começaram a fazer milagres, expulsar demônios. Depois enviou mais 70, que também continuaram fazendo o mesmo. Ele multiplicou os pães, ele repreendeu o vento, a tempestade, ele ressuscitou. A Bíblia conta a história de 3 pessoas que ele ressuscitou. Ele purificou o templo, ele partiu o pão, ele lavou os pés dos discípulos, ele foi traído, ele foi condenado, ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto. Ele ressuscitou, ele apareceu, ele mandou ir de fazer discípulos. E aí ele mandou ir de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, que quando Jesus era carpinteiro, Deus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, depois que Jesus cumpriu seu ministério, Deus vai falar a mesma coisa: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus ressuscita Jesus, ele prova que o que Jesus fez era a vontade dele, porque ele venceu a morte, porque a morte não pôde contê-lo, porque ele se fez pecado por nós, mas ele não tinha pecado. E tudo o que ele fez, meu irmão, minha irmã, é baseado no texto do Salmo 40, versículos 6 ao 8. Sacrifícios e oferta não quiseste, mas agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Jesus, de acordo com o Pai, enquanto viveu uma vida comum como carpinteiro, agradou o Pai. E quando ele começou a fazer o seu ministério e cumpriu todas as coisas que eu falei resumidamente, ele agradou o Pai. Na vida comum ele agradou o Pai, na vida ministerial ele agradou o Pai, e por isso que ele é o Filho amado em quem Deus se compraz. Mas e aí, pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, meu irmão, sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas não creem em Jesus por nossa causa, pelo nosso testemunho. Como na época de Paulo, que ele dizia assim, que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. Por quê? Porque eles não viviam uma vida de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Eles professam confessar o nome de Deus, assim como outro dia eu ouvi um vídeo de um ateu, e um ateu que é bravo, e que diz assim: estão tendo preconceito, porque dizem que aquele homem que matou e que fez tudo aquilo de errado, não tem Deus no coração. Está dizendo que ele é um ateu, mas aquele homem crê em Deus, e a maioria das pessoas que fazem coisa ruim, crê em Deus, e crê em Jesus. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, o que cabe a mim e a você não é resultado. Porque Jesus poderia ter começado antes seu ministério? Poderia.
Poderia ter ficado mais tempo? Poderia. Mas ele escolheu fazer a vontade de quem? Do Pai. E o que eu tenho para te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o melhor para você é a vontade do Pai. Assim como eu e a minha esposa, e assim você que é pai e mãe, na medida do possível, principalmente quando seus filhos são pequenos, sabem qual é a melhor coisa para os seus filhos, porque eles ainda não sabem discernir o que é certo do que é errado, eles vão se machucar. Sim ou não? Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você é que, olha só, a Bíblia diz, nós somos, em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Você é o povo de Deus. Você é hoje filho e filha de Deus, em que Deus procura se agradar, em que Deus procura ter prazer, em mim e em você. E nós não podemos colocar apenas o domingo, e todo mundo no domingo, todo mundo na igreja é santo, é bonito, é bom, é crente, é metodista, tem, até canta a música do coração aquecido, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, não é? Que a gente cantou hoje. A música oficial do povo metodista é o hino metodista. Cantamos hoje. Mas a gente não pode sair lá fora, meu irmão, e viver uma vida dupla. Uma vida que não mostra o Pai, que não mostra a vontade de Deus, que é só a nossa vontade que venha o meu reino. Nós temos que entender que quando você está com a sua esposa, quando você está com o seu filho, quando você está no seu trabalho, quando você está no trânsito, quando você está na fila do banco, por mais que seja horrível a fila de banco, quando você está na fila, agora não é só banco, porque banco não aceita tudo que é conta, é ou não é? Você está na fila da onde para pagar a conta? Da lotérica, aquela fila enorme, que não acaba mais, e que você tem que ficar na fila porque tem que pagar, senão vai ficar ruim, aí tem que pagar juros, aí seu nome vai para o Serasa, o SPC, enfim. Eu e você estamos agradando o Pai, se nós fizermos a sua vontade. Olha, você acha que Deus falava com Jesus a todo momento e falava, essa é minha vontade e não é vontade? Não, acendia uma luz vermelha quando não era vontade, e quando era vontade, uma luz verde. Não, Jesus sabia a palavra. O que ele respondeu para Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito o quê? Que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Não só conhecimento aqui, intelectual, mas o mais difícil hoje não é conhecimento intelectual, é colocar na prática aquilo que a gente lê. Quantas vezes você já pegou a Bíblia e meditou e falou, não, agora eu tenho que fazer isso. Mas agora é a minha e a sua vez. Agora nós temos que usar essas palavras. Você nunca mais vai esquecer. OQJF. OQJF. O que Jesus faria no meu lugar? Aonde? Como pastor? Pode ser como pastor, como pregador, como bispo, como presbítero, como missionário, como diácono, como obreiro, como discípulo, como membro, como estudante, como professor, como médico, como enfermeiro, como dentista, como técnico, como dona de casa, como artista, como carpinteiro, pintor, jardineiro, pedreiro, administrador, engenheiro, arquiteto, esportista, contador, político, até político, motorista, recepcionista, aposentado, tataravô, bisavô, pai, filho, irmão, bebê, como criança, como jovem, como adulto, como idoso, como rico, como pobre, como alto, como baixo, como bonito, como feio. Eu tentei colocar tudo que eu pude imaginar, como qualquer coisa. Tudo que nós fizermos, meu irmão, minha irmã, só fizeram aquela exposição artística, tanto em São Paulo, quanto lá no Sul, apresentando coisas horríveis, porque aqueles que foram chamados com Deus para fazer arte, não fizeram.
E aí então aqueles que estão cheios de Satanás e das coisas de Satanás, estão colocando a pedofilia, estão colocando o que mais? O bestialismo, estão colocando a prostituição como algo comum. Por quê? Porque eu e você, porque nós que fomos chamados por Deus, a gente entende que é sacerdócio só aquele que foi chamado para o ministério. E aí a gente divide as coisas de Deus da igreja e da religião com a nossa vida particular. E aí não há uma conexão, há uma desconexão. Como que eles vão querer o nosso Deus do jeito que a gente vive, do jeito que a gente faz as coisas? Então por isso, aonde quer que você vá, aonde quer que eu vá, nós temos que, OQJF, o que Jesus faria no meu lugar? Como filho maltrataria a mãe? A Bíblia diz que Jesus era o que aos seus pais? Submisso. Olha só. Então, meu irmão, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no seu lugar? No tempo comum, quando terminar o culto, o que Jesus faria? Sacrifício de ofertas não quiseste, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. O que Jesus faria? A vontade do Pai. A vontade do Pai. Pregando o Evangelho ou vivendo a vida comum. E é isso que essa palavra quer falar para mim e para você nessa noite. Não é só para você aprender, não é para ser entretenimento, para você dar uma nota. Não, pastor, hoje foi nota 9, o vídeo foi nota 7, a apresentação foi nota 6. Isso é entretenimento. Isso não é entretenimento. Isso é a vida. Por que Jesus dividiu nosso tempo e nossa história? Porque só nas palavras deles nós encontramos vida. E mesmo aqueles que não creem em Jesus, o quanto que o cristianismo não influencia a nossa cultura, e que querem destruir agora, e que quem vai mudar? Eu e você. Talvez você seja chamado por Deus para ser artista, talvez você seja chamado a Deus para ser pintor, não só pintor de parede, mas pintor de quadro. Talvez você seja chamado para ser uma mãe, para fazer diferença, para ser um pai, para ser uma família diferente ali onde você está. Mas o que quer que nós venhamos fazer, nós temos que fazer a vontade do Pai. E aí então nós poderemos dizer do próprio Senhor: vinde, ó benditos do Senhor, para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Vocês foram fiéis no pouco, eu colocarei vocês sobre o muito. Eu entreguei para vocês um talento, vocês multiplicaram. É isso que Deus está me chamando e te chamando. E é por isso que eu quero orar com você, por você, e te desafiar sempre, onde quer que você esteja, meu irmão. OQJF, o que Jesus faria no seu lugar, na sua profissão, onde você está. O que Ele faria? Vamos orar. Se você quiser ficar de pé. Pai, nessa noite, nós aprendemos com o exemplo do homem que dividiu nosso tempo e nossa história. O teu Filho, Jesus, que também é Deus, mas que como homem, viveu uma vida na ausência do poder e da autoridade de Deus. Viveu uma vida de homem comum, ungido pelo teu Espírito, para fazer a tua vontade. E agora, Senhor, nós sabemos que o teu Filho está à tua destra e vive para interceder por mim, senão o Espírito Santo por nós não poderia ser enviado e nós não poderíamos ser filhos. E agora chegou a nossa vez, Pai, de sermos os teus filhos. Como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor tem alegria na oração dos justos, que o Senhor ouve a oração dos justos, que elas te agradam, e que muito pode a oração dos justos, e que o próprio Jesus nos ensinou a orar, fechando a porta do seu quarto, orando ao nosso Pai em secreto,
o Senhor irá nos recompensar. O Jesus que nos levou a entrar agora no Santo dos Santos, no lugar da tua presença, mas que quer também que quando nós saiamos do Santo dos Santos e formos para a nossa vida comum, venhamos continuar a refletir a tua glória e fazer tudo para a tua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós queremos o nosso reino e a nossa vontade. Nós usamos até do teu nome e até da oração para conseguir as coisas que nós queremos. Por isso, Pai, nós pedimos perdão. E como filhos nós queremos deixar as fraldas, nós queremos deixar a imaturidade, nós queremos crescer, como Jesus cresceu na graça, no conhecimento, diante de Deus e dos homens, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, mostrar o Senhor para esse mundo, trazer o teu reino, a tua justiça, a tua misericórdia e a tua fidelidade lá fora, porque aqui dentro é fácil, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, derrama sobre nós o teu Espírito e faz de nós não apenas salvos, não apenas crentes, mas discípulos, discípulos de Jesus do século 21, discípulos que tomam sua própria cruz, negam sua vontade e seguem o Senhor até a morte. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e agradeço por cada irmão e cada irmã, pelas crianças que também estão no outro salão, pelos irmãos e irmãs que estão no outro salão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.